Olha, gente, já estamos com 3 meses desde que a vacinação contra o novo coronavírus foi iniciada aqui em nosso estado. Mesmo assim, algumas pessoas continuam sem acreditar na eficiência das vacinas. Por isso, nós procuramos um infectologista para reforçar a importância e a necessidade da imunização contra o novo coronavírus. Raimundo Lima. Em pleno processo de vacinação por todo o país, surgem alguns questionamentos da população. Até que ponto as vacinas que estão sendo aplicadas no Brasil têm a sua eficácia garantida contra a Covid-19? É um questionamento que a população faz, alguns têm lá as suas crenças, mas a gente tem a resposta de um especialista, de um infectologista, Dr. Carlos Henrique Neri Costa, que vai primeiro me dizer, existe vacina mais eficaz do que a outra, doutor Carlos Henrique? Olha, parece que tem uma pequena diferença. Embora não se possa comparar com clareza, porque as vacinas são testadas em momentos da pandemia diferentes, em locais diferentes. E essa diferença, ela pode interferir bastante nos resultados conseguidos. Mas nós sabemos que sim, que são vacinas que podem ter eficácia diferente de acordo com os resultados publicados. Nós temos situações, por exemplo, de pessoas que tomaram a primeira dose e até hoje não tomaram a segunda dose. Isso torna ineficaz essa primeira dose que essa pessoa tomou? Não é exatamente ineficaz, mas ela fica muito menos potente do que se tomar as 2 doses. Até a imunidade não é garantida. Os estudos são feitos para as 2 doses e com o tempo completo de vacinação, para poder dar os números que foram publicados aí, de 50%, 70%, 90% ou 100%, dependendo do desfecho, dependendo do que nós estamos medindo. Se eu estiver medindo, por exemplo, adquirir infecção sem sintomas, elas são menos eficazes, porque elas não previnem adquirir infecção inteiramente. Previnem, mas não é tão eficaz quanto proteger contra o desenvolvimento de sintomas, uma gripezinha, uma dor de cabeça, etc. Protege bastante, 70% ou 80% de chance. Agora, o que ela mais protege é contra doença grave e morte, que é o que nós não queremos que ocorra com a Covid, né? Então, é preciso, tendo isso em mente, evidentemente que todo mundo deve se vacinar tomando o esquema completo, senão não vale. Eu comecei e não terminei, tá certo? E entender que, uma vez tomando a vacina, você não está livre nem de adquirir infecção, nem de potencialmente transmitir para outras pessoas. Por isso que essas medidas coletivas, que todos participam, de usar máscara, distanciamento social, elas têm que ser mantidas. Lembre que a China controlou só com isso, e mais o segmento de contactantes. Então isso funciona e tem que ser com todos. Não adianta a pessoa dizer, não, eu já sou jovem, não vai acontecer nada comigo, eu estou me lixando, eu não vou usar máscara, enfim. Que se dane os outros. Tem muita gente que pensa dessa forma. Não é assim, na verdade, as pessoas estão contribuindo para que outros adoeçam quando fazem um comportamento assim. É que nem um automóvel, um carro. Se tudo não estiver funcionando, o carro não anda. Aí nós não vamos sair nunca dessa noite eterna, dessa pandemia que não acaba nunca. Por quê? Porque nem todos estão colaborando. E aí sim eu advogo o poder do Estado, o poder coercitivo, de inibir através da lei comportamentos que agridem, que colocam todos em risco. Por falar nesse poder do Estado coercitivo, o senhor avalia que essas medidas de restrição, esses lockdowns, têm surtido o efeito desejado? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. No momento é o que nós temos de mais eficaz. Eu já, inclusive, dei para você o exemplo da China e de outros países que conseguiram se livrar da Covid. Agora, é um país que as leis funcionam, as pessoas obedecem, estão acostumadas a um sistema legal que tudo funcione, aí sim, essas medidas por si só são capazes de conter a pandemia. Uma vez eu estava lá em Nova York e eu fiz um elogio aos americanos pela maneira com que eles respeitavam a lei. Falei até isso, diferentemente do meu país. Aí um deles sentou do meu lado e disse, o senhor falou que nós aqui respeitamos a lei? Eu digo, bom, foi o que eu tentei falar com o meu inglês um tanto primitivo naquela época. Eu disse, não, senhor, nós entendemos. Mas eu quero dizer para o senhor que isso não é verdade. Nesse país aqui, lá, nós não respeitamos a lei. Nós temos medo da lei.
Essa que é a diferença do meu país para o seu país. E é verdade. Isso é uma dura verdade que os brasileiros têm que atender e aqueles que dirigem a nação, que são responsáveis pela aplicação das leis, devem se mirar também para nós termos um país mais justo, mais eficiente, sem viver essa loucura, a verdadeira loucura única no mundo que nós estamos vivendo hoje. Doutor Carlos, até que ponto é preocupante essa questão do surgimento dessas variantes P1, P2? Muito preocupante, porque, primeiro, quanto mais transmissão ocorre, mais chance de ocorrer, de surgir, emergir uma variante dentro de um processo biológico normal. O vírus está sempre dando uma errada, sempre tendo um mutante. Ocasionalmente a mutação é eficiente e ele ganha em competitividade, digamos assim, com o vírus que estava circulando antes. E ele passa a dominar a transmissão, como foi o caso da P1, da variante britânica, sul-africana e outras que tem aí. O vírus original da China, começou em 2019, não existe mais. Foi plenamente substituído por novas variantes. E assim vai acontecer no futuro também. Só que essas variantes, elas podem, potencialmente, elas podem se tornar resistentes aos anticorpos induzidos pelas vacinas. Por isso nós temos que pensar em ter uma vacina multivalente em breve, ou vacinações periódicas. E evidentemente que elas podem também, não só ter a capacidade de replicação maior, mas também de levar uma doença mais grave. Tá certo. Muito obrigado, doutor Carlos Henrique. Voltamos aos estúdios com você, Lívio. Ok, Raimundo, muito obrigado. Já que estamos falando da pandemia, foram registrados no Piauí 1.539 casos confirmados e 34 óbitos pela Covid-19 nas últimas 24 horas.